aqui. Muito boa noite, eu sou Alexandre Valverde, esse é o canal Incêndios Verso Reverso. Para você que nos acompanha, não esqueça de assinar aí a notificação, se inscrever no canal, seguir a gente, compartilhar nas suas redes sociais, também aproveitar e conhecer o canal República 14 anos, também é mantido por mim. Estamos aqui, o Nico Vergueiro, Marcelo Câmara, o Gui Craveiro, e a gente vai continuar a nossa sequência das nossas conversas sobre a leitura do livro Ruptura, Solidão e Desordem, ensaio sobre fenomenologia do delírio. E vamos continuar a tocar essa conversa. Hoje a gente vai falar sobre metodologia, método fenomenológico, que é a fenomenologia, e uma conversa sobre alguns termos que são super caros para essa escola do pensamento, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa leitura. E aí, vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Já está aparecendo aí para todo mundo? Alguém quer assumir a leitura ou eu posso começar a ler? Mando bala? Beleza, então vamos lá. Método fenomenológico. Só para lembrar, para quem não assistiu ainda e está hoje, por exemplo, conhecendo o nosso canal, tem um episódio anterior, que ainda não subiu, mas já vai subir essa semana, em que a gente fala da introdução aí do tema sobre a questão do delírio, e agora a gente vai continuar a sequência aqui. Então, bora, pessoal. Segundo capítulo, método fenomenológico. Pretendemos caminhar a fim de chegar ao fenômeno do delírio em sua fundamentação ontológica. Chegar ao delírio ele mesmo em sua condição de possibilidade na existência do homem. Encontrar o delírio ele mesmo quer dizer encontrá-lo em seu modo de se mostrar. Esse mostrar-se dos entes eles mesmos é o que se entende com a própria palavra fenômeno. A palavra phainestai, que em grego quer dizer mostrar-se, guarda em si o radical phos, luz. Né? A gente, fazer um parênteses aqui só, a gente ouve essa palavra o tempo todo, quando a gente fala fotografia, foto e tudo mais. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para vocês verem a tela. Nessa palavra phainestai, a gente talvez não ouça e não faça uma associação com muitas palavras comuns da língua portuguesa que a gente usa o tempo inteiro, do tipo fantasia. A palavra fanta, ela vem do phainestai. Phaino significa brilhar em grego. Então, todas essas palavras derivam dessa questão. A palavra faísca significa uma luz pequenininha. Iskos, em grego, é pequeno, né? Asterisco, astros pequenininho, uma estrelinha pequena. Faísca é esse brilho pequeno. Então, é uma palavra que a gente tem já introjetada no nosso vocabulário, só que a gente, às vezes, não associa isso. E não associa a origem dessa palavra com a palavra luz, né? Então, um fenômeno, aquilo que se mostra é aquilo que se apresenta na sua luz, vamos dizer assim, né? Isso acho bem interessante, assim. E vamos continuar aqui a leitura. Fenomenologia é colocar em evidência aquilo que se mostra em sua própria luz. Método fenomenológico, neste sentido, é o caminhar que preserva o que se mostra como ele se mostra. Lembre que a gente estava falando no nosso último encontro, a palavra método também é uma palavra grega, metarodós, caminho para. Então, metarodós fenomenológico é um caminho para chegar em alguma coisa, cuidando para que aquilo que está se mostrando mantenha-se se mostrando como ele se mostra. A atitude fenomenológica é este pôr-se a caminho e nele demorar para que o que se mostra possa vigorar no seu modo de ser, ou seja, de aparecer. O assunto deste livro alguma questão em relação a isso, pessoal? Só para falar sobre essa questão da palavra fenomenologia, porque é uma palavra difícil, as pessoas ficam pensando assim, nossa, o que você faz? Qual que é a sua especialidade? Você é fenomenólogo? O que é isso, né? A fenomenologia nada mais é do que um método, ela não é outra coisa. Ela guarda em si um arcabouço teórico, uma série de coisas que a gente pensa sobre a existência, sobre o mundo, mas antes de tudo, ele é um método. E ela é um método que é usado em N discursos, não só filosóficos, mas científicos. Tal. A medicina toda ela é muito baseada em fenomenologia, na observação fenomenológica, né? Inclusive a psiquiatria. Tanto é que um dos principais livros de psiquiatria, deixa eu colocar aqui então, para compartilhamento, que a gente usa para estudar, aqui no Brasil principalmente, na Europa ainda, nos Estados Unidos um pouco menos, é o livro do Carl Jaspers, né, Psicopatologia Geral, que é um livro que vai fazer a descrição dos processos psíquicos, dos fenômenos mentais e tudo mais,
usando a fenomenologia como método, mas nesse caso como um método descritivo, não como um método da concepção ou da construção de uma ontologia, que é o que a gente vai fazer aqui. Então tem uma diferença também nesse sentido. Então, se vocês forem... A gente vai depois, lá na frente, vocês vão ver, vai ter um capítulo que a gente vai fazer uma crítica específica à definição de delírio do Carl Jaspers, porque justamente ele parte do método fenomenológico, mas numa pegada muito descritiva, e ele não contesta valores e pressupostos anteriores dele, então ele coloca uma definição que é super interessante, mas que tem ali as suas dificuldades, porque ele não parte de um princípio de uma ontologia fenomenológica, ele parte de uma outra questão. Então, vamos voltar aqui de novo para o texto. Sempre que vocês tiverem a fim de me interromper, fazer uma pergunta, por favor, sintam-se super à vontade, tá? O assunto deste livro já é tratado pela ciência da psicopatologia, né, a questão do delírio. Este trabalho não se pretende uma psicopatologia no sentido científico. Não queremos substituir o conhecimento médico dos modos de ser, entre aspas, doente mental. Pretendemos antes constituir um discurso que foi esquecido pela psicopatologia. Não se falará aqui das técnicas semiológicas, né, da entrevista, de como você faz toda a abordagem para chegar na pessoa, não é isso. Nem das classificações diagnósticas. E nem das dificuldades ou das necessidades específicas para a feitura de diagnósticos diferenciais. A gente não está ensinando aqui psicopatologia para pegar a pessoa e instruí-la para fazer ali um trabalho rotineiro de psiquiatra na linha de frente ali dos hospitais ou dos consultórios. Não é essa a ideia. A questão aqui é um questionamento, é uma outra coisa, né? E quer fazer aparecer nesse questionamento as entranhas da nossa existência, se a gente puder falar nesse sentido. Essas tarefas são realizadas pela nosologia médica, que tem como instrumento sua fisiopatologia. A nosologia é o discurso que fala das doenças. Então, se alguém tiver a fim de estudar a técnica semiológica, classificação diagnóstica e tudo mais, vão ter que ler outros livros, não é esse o mote do nosso aqui. Fisiopatologia é entendida pela medicina como conhecimento ou estudo, né, o sentido mais simples e mais banal da palavra logia, né, que a gente aprende na escola, estudo sobre, né, biologia, estudo sobre a vida, arqueologia, estudo sobre a coisa antiga, né, sobre os fundamentos da sociedade, coisas assim. Mas esse sentido de logos também é um sentido muito fraco. A gente vai estudar logo aqui na frente o que a gente pensa sobre a palavra logos e o que a gente está evocando quando a gente pensa nessa palavra, que é muito diferente de uma mera tradução nesse sentido, conhecimento sobre alguma coisa, estudo sobre alguma coisa. Então, só para retomar a frase, fisiopatologia é entendida pela medicina como conhecimento, estudo, logia dos modos de funcionar físio de uma doença, patos. Ok. Buscamos uma compreensão existencial do fenômeno do discurso delirante. Dizendo de outro modo, nos interrogamos sobre a origem desse discurso. Origem aqui tem o sentido de fundamento. Buscamos os fundamentos existenciais do fenômeno do delírio. De novo, não é origem no sentido ôntico, do tipo, eu estou delirando porque eu sofri uma doença assim assado, ou estou esquizofrênico, ou eu usei alguma droga, ou... Não é nesse sentido, é no sentido de entender a fundamentação ontológica, o que significa ontologicamente começar a delirar, o que tem que acontecer na nossa estrutura existencial, na nossa estrutura ontológica, para que o delírio aconteça como um fenômeno da linguagem que ele é. Então é essa a pergunta. Se recuperarmos o sentido original de cada uma das palavras que compõem o termo fisiopatologia, a palavra physis grega, a palavra pathos, a palavra logos, talvez possamos clarear um pouco melhor o modo como se fará a elaboração do tema deste livro. Então, de novo, a gente não vai usar a fisiopatologia médica, mas a gente vai usar esse conceito não para corroborá-lo no sentido de como a medicina usa, mas assim, pensando o que eles queriam dizer com essa palavra e por que essa palavra ficou tão enfraquecida que hoje ela só está apontando aquilo que a gente vê nos livros de patologia e que virou matéria da medicina e que, na verdade, essas palavras são fortíssimas e elas têm um sentido para o pensamento ocidental, o pensamento grego, muito forte. Então, vamos começar pela palavra physis. A gente já falou sobre essa palavra, né? Acho que quem assistiu os nossos outros episódios, a gente vai retomando esse tema, mas agora aqui a gente vai aprofundar isso para um outro patamar. Então vamos lá. Physis não é entendido aqui como natureza, a tradução latina para esta palavra grega, né? A palavra linha reta da tradução de physis para o latim é natura, né? E a gente ficou com a palavra natureza em português.
Como se natureza fosse a compilação de tudo que é submisso a uma lei da natureza no sentido das ciências modernas, da física ou da biologia. A gente não está querendo olhar para isso. A gente não está querendo reduzir o fenômeno a ficar olhando o que a gente entende hoje por física moderna, de interação de moléculas ou de forças ou coisas nesse sentido. Não é isso que a gente está falando. Embora a ciência que hoje a gente chama de física tomou emprestado essa palavra. E a gente acabou ficando com esse conceito reduzido no fim das contas. Né? O conceito de physis, quando qualquer pensador grego antigo escrevia uma compilação do seu pensamento, como ele entendia a vida, o mundo, o questionar, ele escrevia uma física. Então, quando a gente vai ver o Heráclito de Éfeso, que é um dos pensadores pré-socráticos, né, um dos primeiros pensadores aí do mundo ocidental, ele tinha um livro chamado Física. O Aristóteles, um dos principais livros dele, se chama Física. Vários outros pensadores escreviam suas físicas. E isso não tinha a ver com física no sentido de hoje de ficar pensando no movimento, interação entre corpos e coisas nesse sentido. No caso do Aristóteles, sim, mas não no caso do Heráclito de Éfeso. Ele até podia falar do Sol, do movimento da Terra, dos astros e tudo mais, mas ele não se atinha só a isso, porque a palavra física ela não evoca só coisas materiais, palpáveis, mensuráveis. Isso foi uma escolha que o pensamento ocidental fez de reduzir esse conceito a isso e aí assumir a palavra física como aquilo que aponta a essa ciência, mas a palavra originalmente não significa isso. Então, physis é a palavra que evoca o apresentar-se do que se apresenta. E aí aqui eu vou fazer uma digressão, vou fazer uma linguagem aqui até um pouco mais poética para trazer essa dimensão do que significa essa palavra, então, physis. Physis é a flor que desabrocha. Physis é o som do pássaro que se ouve, é o bebê que nasce. É a vida desse bebê em seu desenrolar e seu desenvolver. É o sol que desponta no horizonte, é a enunciação de uma palavra. Physis não se refere somente ao instante em que algo acontece, no sentido moderno e violentado da palavra evento, como se physis devesse necessariamente ser extraordinário, espetacular. Não é isso também. Falar, nossa, um fenômeno físico, aconteceu qualquer coisa. Tudo é physis. O que está acontecendo aqui agora, a gente gravando isso daqui, esse episódio, esse vídeo, eu falando, vocês vendo esse computador acontecendo, tudo é physis. Tudo é um dar-se, um acontecer de algo. E isso pode ser exatamente desde uma coisa pontual, no sentido do canto de um pássaro, o bebê que nasce e rompe ali, mas também a vida dele, o desenrolar dessa vida, a existência dessa pessoa é physis. É algo que se apresenta e desabrocha em seu apresentar-se. E o que significa isso que se espraia ao longo do tempo. Physis fala do acontecer do acontecimento. De novo, eu faço essas brincadeiras, essas construções para trazer o aspecto verbal daquilo que se encerraria só como um substantivo. Se eu falar para vocês, physis é o acontecimento, vocês vão ficar assim, beleza, o acontecimento das coisas, tá, ok. Mas o que eu quero trazer com essa frase que é meio esquisita, né, meio tautológica, redundante, é o acontecer do acontecimento. Por quê? É esse desenrolar, é esse desabrochar, é esse movimento, é essa coisa que se produz e continua constantemente se produzindo, né? Como tudo que está diante de nós. A physis significa tudo, no fim das contas. Tudo que está diante do que se apresenta para a gente. Assim. Não importando, então, physis fala do acontecer, do acontecimento, não importando se isso se dá num átimo, né, num instante do tempo, no decorrer da vida de uma pessoa, no tempo que os planetas demoram para se realizar, para realizar suas voltas ao redor do Sol. Physis é o acontecer daquilo que é. É o verbalizar-se daquilo que é. Nesse sentido, é o ser daquilo que é. E é nesse sentido que aqui se compreende a palavra physis. Podemos dizer, então, que este livro se dedica a pensar a physis, o ser do discurso delirante. Então eu quero entender como ele desabrocha, como ele acontece e quais são os fundamentos ontológicos que fazem com que ele seja o que ele é. Muito bem. Pathos. Que com o TH se falaria pathos, que aí até a gente ouvindo essa palavra pathos desse jeito, falando assim, a gente perdeu essa pronúncia do TH no meio da língua, né? Em inglês não, em outras línguas não, mas aqui a gente perdeu. A gente já ouve na palavra pathos a palavra passio latina, que dá origem à palavra paixão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que vai dar um conceito interessante do que significa e o que é que a gente pensa a partir dessa palavra. Então, pathos aqui não pode ser entendido meramente como doença, no sentido em que doença se contrapõe à ideia de saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição é bem antiga da OMS, né? Valia até há pouco tempo, mas é uma definição muito precária do que é saúde. A gente também não está tentando contrapor doença com saúde nesse sentido.
Aí é que eu vou fazer só uma digressão. A dificuldade em se determinar o que significa essa completude de um bem-estar dessas esferas da vida humana faz com que essa definição atualmente usada pela Organização Mundial de Saúde, naquela época era usada, acho que agora já mudou, pareça vaga e traga pouca clareza sobre a distinção entre o que vem a ser saúde e o que vem a ser doença. A gente não está falando aqui, a gente não está olhando para isso e querendo entender o delírio como doença, já colocá-lo nesse lugar e contrapor com essa questão de bem-estar físico, mental e social, então tentar pensar a partir dessa lógica. Não é isso que a gente vai fazer aqui. Ouvimos a palavra patos quando falamos de patologia no sentido de estudos da doença, mas também isso é o sentido decaído da palavra. O fato desta palavra ser usada pelos manuais de medicina que descrevem ou agremiam informações cientificamente aceitas sobre os fenômenos do adoecer obscurece seu sentido original. Patos associado à doença e à morte adquire uma conotação negativa e deixa de se mostrar na simplicidade de seu sentido original. E qual é o seu sentido original? Se pegarmos esse mesmo manual de doenças e nos debruçarmos sobre ele, o tal do manual de patologia, que todo médico tem que estudar, podemos perceber que o que se diz aí dentro desse manual são uma descrição, o que se diz é uma descrição, está errado aqui, está escrito, tem um plural aqui, não é. É uma descrição dos modos como as doenças acontecem, seus modos e mecanismos. Um manual de patologia não passa de um manual sobre como se dão as doenças. Esse dar-se é o modo como algo, como algo se passa, como algo acontece, no sentido que utilizamos quando perguntamos a alguém o que acontece com você, o que está se passando com você, o que é isso que está se produzindo com você. Esse é o sentido original de patos, isso que acontece com. Por isso que tem na palavra patos, quando a gente fala pathos e passio, a gente ouve a palavra, né, passional, passivo, tudo mais, paixão. E aí, aproveitando já falando da palavra paixão, e aí dá para entender bem o sentido da palavra patos aí, quando a gente pensa na paixão de Cristo. O que foi a paixão de Cristo? Foi todo aquele processo que aconteceu com Cristo, desde da acusação, da condenação, até a crucificação, a passagem dele por todos aqueles processos até ele ser crucificado. Então, essa passagem, isso que vai acontecendo com Cristo, é a paixão de Cristo, está retratada ali. A palavra paixão, ela foi depois cooptada pelo romantismo, ela foi absorvida com esse sentido de uma coisa boa, um afeto generoso, um afeto grandioso, qualquer coisa nesse sentido, ou às vezes até uma armadilha do afeto, tá? Como algumas pessoas podem olhar para a paixão. Mas todos os afetos nossos são paixões, porque os nossos afetos são os nossos patos, é aquilo que se passa conosco. Então, estar amoroso num sentido muito intenso e concentrado no tempo é uma paixão? É uma paixão. Essa é que a gente privilegiou esse fenômeno e chama esse fenômeno de paixão. Mas a tristeza é uma paixão, a alegria é uma paixão, a raiva é uma paixão, a ira é uma paixão. A paixão significa isso, é um patos. E a gente ouve na palavra patos, da palavra patos a gente ouve a palavra patético, a gente ouve a palavra patológico. Né? Então, uma coisa patética é uma coisa que está ali embebida do seu patos, embebida daquilo que acontece com ela. E toda coisa que escancara muito algo, a gente chama de patético. Né? Pateticamente amoroso, pateticamente triste, pateticamente irado, pateticamente raivoso. Então, isso também é importante porque a gente já está falando que a gente está querendo entender o patos do delírio, mas não no sentido de dizer, o delírio é uma doença, eu já quero contrapor com a sanidade, com o normal, com a norma, qualquer coisa nesse sentido. Não, eu quero entender de que modo o delírio é um patos, em que medida ele é um patos, em que medida ele acontece, como ele acontece, o que é isso que acontece. É esse processo que eu quero revelar. Então, esse é o sentido original de patos, isso que acontece com. Isso que acontece com algo ou alguém é o próprio acontecer disto ou desta pessoa. Physis. E aí a gente já começa a entender que a palavra physis e patos têm seus sentidos originais coincidentes. Physis é patos. Porque se eu estou falando dessa totalidade do todo, isso que se abre para mim como physis, isso que desabrocha, que pode ser desde uma flor até o movimento dos aços, o nascimento de uma criança, qualquer coisa. E eu estou dizendo que patos é aquilo que se produz, que acontece, horas. Não há como não ver essa coincidência. Aquilo que se abre para mim vai se abrir para mim também na medida em que me patetiza, não sei como a gente poderia falar isso assim, mas é determinado e eu não quero dizer tingido, mas talvez isso ajude a gente a entender assim.
tingido pelo patos. Em que sentido? Se o meu patos está azul, o meu mundo vai estar azul. Se o meu patos está laranja, o meu mundo vai estar laranja. Se o meu patos está amarelo, o meu mundo vai estar amarelo. O que eu quero dizer é, primeiro, não há uma neutralidade. Então, todo patos já vai ser uma tonalidade afetiva. Então, é até bom falar nesses termos, porque a palavra tom, a gente ouve tanto tom musical quanto tom de uma cor. Né? Então, sempre isso que vai se expor e vai se dar para a gente, para cada um de nós, vai acontecer já desenhado, colorido, determinado. Eu não quero dizer influenciado, porque senão fica parecendo que é um fluxo de alguma coisa que estava ali que recebeu algo de outra ordem. Não é. Já é por si, já acontece por si mesmo num patos. É indissociável. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está já apontando uma crítica para toda essa lógica do pensamento, que a gente já teve outras conversas, talvez não no nosso canal, mas naquela aula que a gente fez, né, faz no começo do ano, que a gente estava criticando a metafísica e toda a questão da escolha do pensamento ocidental pelo conceito de uma neutralidade, de uma verdade que pudesse ser um zero, que a partir dali a gente começa a entender as deformações do que significaria essa norma. Como se eu pudesse dizer assim, a luz branca é o meio, e aí eu tenho o amarelo para um lado, o verde para o outro, o azul para um lado, o vermelho para o outro. Só que o mais interessante é pensar que isso que é a tal da neutralidade, ela não é nem uma parte do todo, ela é a soma do todo, né? É muito bonito pensar na questão da luz, porque o branco da luz é a reunião de todas as outras cores, ou seja, a norma, que seria a luz branca, ela não é algo que não a junção de tudo aquilo que a gente poderia chamar de pato. Então, a gente poderia falar assim, ai, nossa, mas o vermelho, o verde, o azul, o amarelo e tudo mais, como se fossem defeitos da luz, só que na verdade não são, são constituintes dela. Então, e essas coisas são indissociáveis. Bom, estou viajando muito, tá ficando claro assim o que eu estou dizendo, tudo? Tranquilo? Beleza. Um manual de patologia é um manual da descrição disso que acontece com, não importa em que nível de complexidade, seja com um alvéolo pulmonar, um pulmão, o sistema respiratório como um todo, ou um homem doente de tuberculose. Então dá para entender assim, quando a gente pega ali no começo, né, tem um homem doente ali e tudo mais, eu quero estudar aquilo que está acontecendo com ele, eu vou, normalmente, e o que a medicina faz é ir se aprofundando no sentido concreto, né? Pulmão, alvéolo pulmonar, célula pulmonar, vai indo lá, vai descendo. E tudo bem, tá certo. Eu estou descrevendo em vários níveis. Assim, eu tenho uma pneumonia, eu tenho um acúmulo de secreção e pus e processo inflamatório que acontece no lóbulo do pulmão. Beleza, eu fiz uma descrição em patos daquele fato macroscópico. Aí eu vou entrar no pulmão, vou falar, cara, como que se produziu esse pus? Não, é o embate ali do sistema de defesa com as bactérias, e aí aquilo vai gerando aquele monte de coisa que se acumula ali nos alvéolos, vai impedindo a troca da respiratória. Beleza. O que acontece na inflamação? Então você vai adentrando níveis e tentando descrever o quê? Pura e simplesmente aquilo que está acontecendo naquele lugar, só que você vai esmiuçando e abrindo esse processo, esse fenômeno de um jeito, no caso, com o privilégio na medicina da questão da materialidade. Né? Então, olha-se, vai se investigando até um nível que chega na molécula, no átomo ali. E tudo bem. Esse caminho mesmo que a medicina faz é um caminho fenomenológico, é um caminho que tenta preservar as coisas lá onde elas estão e vai tentando observar. A questão é que, quando a gente vai fazendo esse processo de investigação e de adentramento nessas camadas mais profundas, os nossos próprios métodos de observação, eles interferem e afetam aquilo que a gente está observando. Hoje não é tão difícil falar isso, era mais difícil falar isso lá atrás. Quando eu estou dizendo lá atrás mesmo, assim, tipo 300 anos, 200 anos, 100 anos atrás. Hoje, a própria física quântica fala que a gente querer observar uma partícula de luz, a gente já vai interferir na posição que ela vai estar ocupando no espaço. A gente não vai nem conseguir definir se aquela partícula está naquela posição ou não, porque a gente não sabe nem se ela está se comportando como onda ou como matéria, porque simplesmente o fato de a gente estar observando ali vai influenciar quase que como uma escolha que a luz faz, se ela está indo para um lado ou para o outro. Isso é muito interessante nesse sentido. E essa verdade que a gente conhece da física quântica, ela é uma verdade da fenomenologia. Assim. A gente já sabe, pela fenomenologia, que a nossa posição interfere na definição daquilo que a gente está olhando. Bom, vamos lá. Deixa eu
colocar aqui de novo. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Senão eu vou ficar aqui falando... Não? Tá tudo tranquilo? Eu acho que até agora você foi explicando, né, Ale? Beleza. Não, acho Então, que é interessante fazendo isso até para deixar a pessoa que está ouvindo a gente também não fique enfadonho de só ler o texto, né? Porque senão ficaria muito... Que acho que a ideia é trazer esses mas tá muito complementos legal, mesmo. tá legal. Beleza. Então, vamos lá, deixa eu continuar compartilhando a tela aqui. Tá aqui. Então, seja com alvéolo pulmonar, um pulmão, um sistema respiratório ou homem doente de tuberculose. Isso não quer dizer que podemos esgotar o sentido do que significa adoecer como meramente isso que acontece com, se pensarmos isso como mera descrição dos eventos que se sucedem encadeados numa ordem causal. Isso é uma fenomenologia descritiva. A gente também não vai fazer isso. A questão da doença e do adoecer, a qual temos de nos apropriar, terá seus sentidos explicitados no decorrer da primeira parte deste livro. Então, a gente ainda vai avançar um pouco mais sobre essa questão da doença. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não coloquei nessas palavras no livro, talvez eu tivesse que ter colocado, porque isso facilitaria a compreensão do leitor. Nós não queremos uma descrição dos fenômenos ônticos. De novo, vou falar de novo dessa questão da diferença ontológica. A intenção desse livro é encontrar os fundamentos ontológicos, não os fatos ônticos que determinam essa ou aquela doença, isso ou aquela questão. Então vamos lá. Vamos agora para a definição da palavra logos. A gente já pensou a palavra phys, a gente já pensou a palavra pathos, vamos pensar a palavra logos para compor essa fisiopatologia. Logos também é outra palavra super cara para o pensamento da fenomenologia. Não sei, eu posso continuar lendo, mas eu talvez gostaria de ouvir de vocês, então. Vou provocar um pouco, vai. O que a palavra logos faz pensar em vocês, assim? Quando vocês ouvem essa palavra, o que vem à cabeça, assim? Nico é bom, vai lá, Nico. Tá mutado, Nico. Você tá sem microfone, Nico. Tá ligado? Vai lá, Nico, você que manda bem. Pensamento. Nico deu uma cortada. Lógica, não sei. Pensa em lógica, em pensamento. Lógica, pensamento. Tá. E em que medida, assim, quando você fala de pensamento e o logos tem a ver com pensamento, perfeito. O que significa pensamento para você, assim? Como você chamaria? O que é o pensamento para você, Nico? Consciência. A consciência de ser, sei lá. Ok. De estar vivo, sabe? Maravilha. Por que você usou a palavra consciência? O que você quer dizer com isso, assim? Tipo, você perceber, né? De percepção e de perceber a sua percepção, sei lá. Tipo, de saber que você... Um processo reflexivo, assim, né? Voltado para si e um movimento, sim, de um certo modo, de retorno para consigo e a apreensão de que isso se dá, né? Se produz, assim, nesse sentido, a consciência nesse sentido, né? Uhum. Marcelo, você quer completar alguma coisa, Nico? Quer falar mais alguma coisa? Marcelo, a palavra logos te faz... Gui, por favor. Não, o que eu fico... Quando o Nico falou pensar, quando fala em logo, pensar, para mim vem imaginação, sonhar. Né? Tudo que está dentro da cabeça, como pensar, né, entre aspas, eu sempre coloco como... Não sei se presente e passado, futuro, sabe? É tudo que está dentro de algo que você não precisa palpar, mas que você consegue criar, de repente, né? E interessante você falou isso que passa na cabeça, né? Isso que acontece conosco, o nosso pathos mental ali. Você chamaria de pensamento tudo que se produz dentro da sua cabeça? Assim, todo esse assim, esses ruídos, essas frases, essas coisas, você chamaria tudo de pensamento? Sim, sim. Tá, ok. Para você, pensamento é aquilo que se passa no nosso silêncio que talvez a gente possa enunciar numa frase ou não. Verbalizar ou não, Beleza. E que às vezes pode ser imagético, às vezes pode ser muito claro, muito preciso como uma frase, ou às vezes nem isso, assim, uma nuance. Às vezes pode ser um sonho completamente maluco que você nem consiga explicar, mas está ali. Você pensou naquilo. Beleza. Né? Beleza. Não dá para pensar que o sonho é algo que você viu e que alguém... que quando aí fala de imaginação, né? Imaginação é lúdico, aí vem todo o conceito que a gente vai construindo desde criança.
Mas se você sonhou, você também pensou, né? Sim. Beleza, mas é interessante isso porque tudo que vocês estão falando, eu estou guardando aqui nas gavetinhas para a gente falar disso daí daqui a pouco. Marcelo, você quer falar alguma coisa também em relação a isso? A palavra logos, ela te faz pensar no quê? Me faz pensar em ideia. Ideia? Tá. Por que a palavra ideia? Não sei, mas me faz... Te faz pensar em ideia, maravilha. É que a palavra ideia é uma palavra grega, né? Vem da palavra eidos, né? Que daí vem a palavra ídolo, por exemplo. Vem um monte de outras palavras, né? Pareidolia, quando a gente fala, né? Essa brincadeira de ficar vendo as nuvens ali, as formas e tudo mais. Mas é uma palavra diferente da palavra logos. Aí fica pensando, cara, por que lá atrás, sei lá, tipo, quando a língua surgiu, a língua grega, sei lá, 8.000 anos atrás ou mais até, as pessoas que estavam ali falando essa língua falaram, não, eidos é uma coisa, logos é outra. É interessante também tentar entender por que a necessidade de diferenciar essas coisas, né? E é muito interessante porque a gente fala essas palavras o tempo todo. A palavra lógica, qualquer coisa com logia, a gente fala isso assim, abordar, assim, o tempo inteiro. A palavra ideia a gente fala muito, a palavra imaginação a gente fala muito, a palavra pensamento a gente fala muito, só que por mais que a gente viva banhado nisso, nas ideias, no pensamento, na lógica, é super difícil definir mesmo, ter clareza para falar assim, cara, eu estou falando disso, né? E justamente esse trabalho, né, esse meu trabalho de mestrado, ele começou a partir de um insight ali, uma caída de ficha que eu tive no meio de uma aula de uma professora que foi super interessante, uma professora de filosofia. Eu vou pegar aqui, porque senão eu estou confundindo com uma outra professora minha, mas eu vou ver aqui só para não errar, para não fazer uma citação errada aqui dessa professora. Ela estava numa aula falando exatamente sobre a questão da dificuldade que a gente tem de apontar Dulce Critelli, lembrei, uma professora da PUC de filosofia, de fenomenologia também, e ela numa das aulas dela falou assim, por que a gente acha que a gente pode chamar tudo isso que se passa na nossa cabeça de pensamento? Porque a gente se acostumou com essa ideia de que se a gente está em silêncio e não está falando aquilo é um pensamento. Só que ela vai trazer a questão que o Heidegger já traz da linguagem, que ele distingue a linguagem no discurso próprio, que seria o pensamento em si mesmo, pensamento, tal. Não vou falar em si, perdão. É um conceito kantiano, tal. O pensamento e a falação, né, que ele traz, que seria que não é exatamente um pensamento no sentido próprio de que você enredou e produziu e teceu aquilo. É uma coisa que vem herdada e que você vai ali trazendo e repetindo, e ele aponta isso lá, já desde o século passado, a falação como um dos fenômenos mais comuns da linguagem humana e é mais ou menos aquilo que a gente vê acontecendo na nossa banalidade do cotidiano. E hoje, por exemplo, se o Heidegger tivesse vivo, ele provavelmente veria toda as falsas preocupações, os falsos problemas, não sei como ele chamaria as fake news e as mentiras nesse sentido, mas entraria tudo nesse pacote da falação, que não é exatamente propriamente pensamento no sentido de que aquilo é reflexo do seu estado existencial naquele momento que produz aquele discurso. É uma coisa que simplesmente vai saindo quase como um descuido em relação até ao próprio fato de que nós falamos. E que tem a ver com toda essa questão do que é herdado, do que não é pensado, justamente a gente vai absorvendo e vai repetindo. A gente poderia chamar todos os discursos que hoje a gente aponta como problemas sociais, né, o machismo, o racismo, a xenofobia, como falação. Assim, tipo, aquilo não tem o substrato teórico, intelectual, conceitual daquilo tudo é muito frouxo. Assim. Aquilo ali só fala da dificuldade que as pessoas que assumem esses discursos têm de reconhecer uma atitude existencial diferente. Assim. E aí, na hora que ela falou isso, essa pessoa falou, cara, não é tudo que passa na nossa cabeça que é pensamento, me caiu uma ficha, assim, que eu tinha muita dificuldade na época da faculdade, na época da residência já, porque os professores falavam e tratavam o delírio como um tipo de pensamento. O tipo delirante, um tipo de pensamento assim, assado. E aí, exatamente por causa dessa obviedade que nunca foi contestada, eu falava assim, beleza, é um tipo de pensamento que eu nunca quis contrapor uma coisa a outra. Eu pensava, o pensamento é isso, que eu não sei determinar muito bem o que é, mas são esses processos que se passam em silêncio na nossa cabeça, vamos chamar assim, e delírio seria um tipo dele. Na hora que ela falou isso, eu falei, cara, e se delírio não for um pensamento, for uma outra coisa? E o que significa ser outra coisa? Significa só falar assim, a frase é diferente, ela é dita assim, assado? Não.
tava pensando, cara, talvez o que faça com que um discurso seja um discurso, um pensamento seja um pensamento, um delírio seja um delírio, sejam condições ontológicas distintas completamente, radicalmente. E aí, quando me caiu essa ficha, me veio o projeto inteiro na cabeça, assim. Que é como se falasse assim, cara, é aqui que reside a dificuldade que eu não estava conseguindo resolver até agora. Se eu radicalizar isso e falar, cara, pensamento é uma coisa, delírio é outra, e tentar entender a distinção fenomenológica dessas duas coisas, talvez eu consiga me satisfazer na resposta que eu vou encontrar. E aí, quando eu tive esse estalo, eu falei, cara, tô com o meu projeto de mestrado na cabeça. Sentei, escrevi e mandei pro professor e foi aprovado. Assim. Olha, mas é muito louco você falar, desculpa interromper, mas é muito louco você falar isso, porque quando fala para mim de delírio, quando eu escuto a palavra delírio, desde o começo do ano, quando a gente falou disso, e a gente já tinha, né? Você já tinha batido nessa tecla com a gente, exatamente esse discurso de agora. E para mim o delírio é a confusão do pensamento. Quando a gente volta um step anterior aí, que a gente pensa, vai além, é como se fosse uma máquina esquentando, porque ela passou do limite dela. E aí tem um range aí, né? Um espaço que a pessoa não consegue voltar para si. Muitas vezes, talvez nem volte, sabe? Aí pode gerar algo muito mais sério. E a gente fala de então, matéria, né? É muito interessante o que você está falando, porque você está falando dessa condição que a gente percebe de um esgotamento de um processo que estava se produzindo ali de tal maneira, e que a partir daquele esgotamento, ele se transforma nessa outra coisa. E é exatamente isso. Assim, eu não estou querendo dizer que não aconteça no cérebro, que não tem a ver com toda essa parafernália do que são as nossas sinapses, a nossa neurotransmissão e tudo mais. É isso mesmo. Só que a questão é, a regência disso, vamos pensar assim, se a gente pudesse comparar o nosso pensamento com uma melodia, então seria uma sinfonia, onde vão vários instrumentos fluindo e a coisa vai acontecendo harmonicamente ou não, mas beleza, vai rolando. A questão é, o delírio significa um acontecer nesse sentido em que você não tem a possibilidade de fazer com que a harmonia aconteça, essa regência aconteça, produzindo algo que é compreensível e compartilhável. Ela vira essa outra coisa, se a gente puder chamar assim, de uma cacofonia. Mas não é uma cacofonia, né? Para falar da sinfonia, eu vou falar da cacofonia, a palavra cacofonia significa som ruim, som barulhento, coisa desagradável e tudo mais. Mas em que medida o delírio é cacofônico? Só porque ele fala uma coisa que a gente não quer ouvir, ou que a gente não constata, que a gente vai tentar observar e ver que não está ali, né? O cara fala, tem uma pessoa tentando me matar ali atrás da porta. Você vai abrir a porta, olha e fala, não tem ninguém, cara, você está viajando. Não é só isso. A cacofonia, ela não se produz só no sentido do que a frase está apontando, como se a frase estivesse apontando algo erradamente. A cacofonia, ela acontece na existência da pessoa, no modo existencial como ela se dá, que faz com que, sim, o discurso aconteça, como você falou, após esse esgotamento. Você fala dessa questão da confusão, é legal que a gente vai trazer isso lá na frente depois. E aí, mas exatamente quando isso acontece, há uma distinção que não estava clara para mim, obviamente, no começo do livro. Então, quando estou escrevendo ainda, isso não está muito preciso para mim. Eu estou ali tentando, puta, mas o que será que é? O que eu vou fazer? Será que é por aqui? Mas eu vou entendendo que é por aqui, né? Esse livro, no fim das contas, é um diário de uma descida no inferno, vamos dizer assim. No fim das contas, é isso. Eu começo o livro falando assim, eu estou todo animado aqui, sou um estudante, todo empolgado, cheio de crítica para falar para os meus professores, e agora eu quero me empolgar e fazer o meu rolê aqui. Eu não sabia que ia me fuder no meu rolê, e que eu descobri exatamente o que eu estava querendo encontrar de verdade, assim. Não só no sentido teórico, no sentido da vivência, assim. Mas eu já tinha essa suspeita. Eu falava, cara, alguma coisa acontece na nossa existência que muda completamente, porque eu sentia isso lidando com as pessoas que estavam psicóticas, quando eu trabalhava com elas, quando eu as atendia. Eu falava, cara, tem algo ali acontecendo na existência dessa pessoa naquele momento, porque depois eu via as pessoas melhorando, fazendo tratamento e saindo daquele lugar. Você fala, cara, que diabos aconteceu naquele momento que fez com que aquilo se produzisse daquele jeito? E era essa a minha questão. E a hora que eu falei, cara, eu tenho certeza que essa minha aposta cara, isso daqui é o momento existencial distinto do que significa o movimento existencial. O momento existencial do delírio, do pensamento, eu falo, cara, vamos lá, é por aqui que eu vou encontrar. Ficou claro essa distinção, essa necessidade de entender isso, e essa aposta que foi no fim das contas, falar, cara, eu acho que é por aqui, vamos embora? Acho que é isso, né? Beleza, alguma questão? Não. Beleza, então eu vou compartilhar aqui de novo. Ale, Fala. Então, nesse sentido,
Eu talvez esteja me adiantando aqui com esse Manda papo bala. aqui, mas pegando aquelas duas palavras, ontológico e ôntico, né? Perfeito. O delírio, ele é ontológico ou é ôntico? Essa é a questão, É né? maravilhoso, assim, essa sua pergunta é incrível, Marcelo. Ele é onticontológico, sempre. Tudo na vida é onticontológico. Não há nada que a gente consiga dissociar completamente. A questão o que é o aspecto ôntico do delírio? Eu vou pegar o delírio de uma pessoa que está ali falando que é Napoleão Bonaparte, para ficar bem simples assim. O aspecto ôntico disso significa, bom, você foi educado no mundo ocidental, pelo menos, ou você está falando de uma figura conhecida, né? O Napoleão é conhecido até no Oriente, não sei o que, mas beleza, assim, vai apontando essas questões. Você foi criado numa época tal em que você pôde aprender essa figura, você entendeu que ele é imperador, você entendeu que ele é poderoso e tudo mais. O delírio, ele é ôntico em que medida? Na medida em que ele vai acontecer naquela pessoa por causa de uma doença ôntica, que é a esquizofrenia, num fato ôntico, que é o consumo de alguma substância que pode ter predisposto esse delírio, num acidente que possa ter batido a cabeça e começado a delirar, tal coisa e tudo mais. Então, assim, ele não tem como não haver acho que pode até falar desse jeito, um substrato nesse sentido ôntico. Tá tudo certo. Como também está certo dizer que o delírio é um fenômeno da liberação excessiva, do estímulo excessivo de dopamina no sistema límbico e uma falta dela no sistema pré-frontal ali do cérebro. Essa é a parte toda ôntica do delírio. E em que medida ele é ontológico? A gente pode até adiantar, né? A gente já tem falado sobre isso, né? Ele é ontológico na medida em que ele é uma modulação do acontecer do mundo, do tempo de si mesmo. Uma modulação em que a pessoa não vai acontecer como si mesma, né? Ela não vai acontecer como acontecer do mundo dela, como um tempo que se dá naquela questão do passado e do futuro e tal, mas vai acontecer como um apagamento dessas esferas, se a gente pudesse dizer assim, desses âmbitos, talvez melhor do que falar esferas, em que há justamente a confusão. Mas não é uma confusão de quem pegou uma coisa e colocou em outro lugar. É uma fusão, vamos dizer assim, do acontecer do tempo para essa pessoa, que acho que é o jeito mais simples de dizer. Então é como se a gente não pudesse mais distinguir naquela pessoa, naquele momento em que ela está delirando, passado, presente e futuro, porque a vivência é de uma amálgama temporal. Então a pessoa fala, cara, eu fui, sei e sempre serei Jesus Cristo, ou Napoleão Bonaparte, ou sei lá eu quem. É aí que está a confusão. Então, ontologicamente, você tem uma supressão do acontecer do tempo, nesse sentido, do tempo que se distingue nas suas extases temporais, que é a palavra fenomenológica para essa palavra técnica para isso, mas a gente nem vai usar essa palavra, mas que para de acontecer para a gente como passado, presente e futuro e passa a acontecer como algo que eu chamo de tempo massivo, não sei nem se é a melhor expressão, mas é como eu pude expressar isso. Então, nesse aspecto, ele é ontológico. Então, na medida em que ele rege essa cacofonia. E ele é ôntico na medida em que a gente vai entender o problema ali específico da esquizofrenia, da depressão, do uso de droga, da transmissão sináptica diferente. Se a gente pudesse dizer também assim, Marcelo, vou fazer uma analogia aqui. É como, e aí vou continuando a falar da questão da orquestra e da sinfonia e da música tocada. É como se eu dissesse que os aspectos ônticos do delírio fossem, então, aquele instrumento quebrado, aquele músico que está despreparado, aquela partitura que não funcionou, e o delírio fosse a cacofonia produzida a partir desse desencontro todo. Mas não só a cacofonia seria o não ser mais aquela melodia, né? Não é só a cacofonia no sentido do desconforto, assim, tipo, ai que droga, isso aqui é ruim. É imaginar a desestruturação total do que era aquela melodia que se transforma num ruído, se a gente pudesse falar nesse sentido. Mas a gente vai deixar isso mais claro daqui para frente, mas eu estou só adiantando uma resposta para a sua pergunta, porque ela é muito interessante mesmo. E no fim das contas, esse livro todo é só para dizer isso que eu acabei de dizer para você agora, só que a gente vai olhar para isso com muita minúcia. Tá bom? Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Mais alguma pergunta? Nico, Gui, tranquilo? Tá ótimo. Então vamos lá. Logos não é aqui entendido como estudo sobre algo, nem como conhecimento sobre. Né, que são as locuções mais simples que a gente usa para ensinar as crianças, assim, né? Tipo, se você vê a palavra biologia, fala assim, estudo sobre a vida, conhecimento sobre não sei o quê, né? Os professores ensinam a gente, tá? Na escola. Esse é um sentido muito apagado da palavra, muito enfraquecido. Logos não é tampouco aqui entendido como razão,
no sentido de propriedade ou capacidade intelectual que pertence ao homem, no sentido de lógica, talvez, né, por aí. Não é isso que a gente está querendo olhar. Se logos é a palavra que podemos traduzir normalmente como discurso, seu sentido original será clareado se recuperarmos o sentido do verbo grego legein, falar, discursar. O legein grego deu origem a inúmeros verbos utilizados em português. Deitar, abrigar, estender, pôr, colher, recolher, ler, dizer, legar, relegar, coligar, eleger, depor, propor, jazer, incumbir. Para uma leitura pormenorizada desse tema, Martin Heidegger, Logos, em A Caminho da Linguagem, editora Voz, 2003. Eu fiz aqui uma listagem dessas palavras, porque eu lembro quando eu estava estudando Logos, eu fiz uma tabelona, assim, na facul, assim, tipo, olha só quantos sentidos e tudo mais. A palavra deitar, para a gente fala, cara, da onde que a palavra deitar tem a ver com leg em grego? Mas, se a gente ouve a palavra to lie, já fica mais claro, assim. O liegt em alemão, que é o deitado, também liegt, legen, a gente já ouve a palavra, né? E não esquecendo que essas línguas vêm do tronco indo-europeu, que é o mesmo tronco da língua grega. A palavra ler e a palavra colher, se eu não me engano em alemão, é leisen. A gente ouve o le do legen aí, né? E é muito interessante porque é a mesma palavra para essas duas coisas, que para a gente, em português, você fala, mas como assim colher uma fruta, né? Colher uma laranja e ler é a mesma coisa? Cara, mas é. Aí tem essas outras, né, no sentido de que você pega aquilo e se apropria daquilo. Aí tem outras palavras que em português já ficam com esse sentido muito mais claro, né? A palavra legar, leguem está muito parecido, relegar, coligar, eleger e tudo mais. Só que se a gente olha para esses verbos também, mesmo que eles significam em português, parecem coisas muito contraditórias, né? Porque você fala, cara, como assim? Estender e abrigar parecem coisas diferentes, né? Porque você fala, cara, estender é espalhar, assim, né? Abrigar parece que é fechar. Recolher e colher é isso, né? Esse movimento para si. Como que você fala relegar e legar, depor, incumbir? Você fala, cara, como assim? Como que essas palavras elas podem ter esse mesmo sentido? E isso é muito interessante, porque a palavra legen, ela fala dessa circularidade, dessa coisa que já é de fora para dentro, de dentro para fora. Ela não é um movimento unidirecional. Então, por isso todas essas coisas, deitar, colher, relegar, legar, propor e tudo mais. E aí eu fiquei com essas palavras na cabeça e eu falava, mano, eu vou fazer uma brincadeira com isso, cara. Eu vou inventar uma frase, tipo, do que significa o legen, o logos, assim, e que vai ser uma tautologia. O que é uma tautologia? To-auto. Auto significa si mesmo, né? To-auto é o mesmo. Tautologia, aquilo que fala o mesmo. Ou seja, eu vou fazer uma frase que vai parecer uma coisa super complexa, a galera vai olhar e falar, nossa, que definição bonita de falar, de dizer o que é, caraca, tal. Mas que no fim das contas, eu só estou dizendo o mesmo verbo todo o tempo da frase. Eu vou ler essa frase agora para vocês vão entender essa brincadeira aqui, é bem curioso. Mas... Então, cadê? A aparente variedade destes verbos fazem com que sua origem comum e seu sentido original permaneçam velados. Vocês perceberam que até agora a gente ficou falando disso, né? A palavra physis, o quanto ela foi maltratada, a palavra pathos, o quanto ela foi maltratada, a palavra logos, o quanto ela é maltratada. E a gente vai fazer isso o tempo todo no livro, na verdade. A gente vai ver muitos momentos em que a gente vai entender que a contemporaneidade fez algumas escolhas que violentaram muito o sentido original das palavras. E é muito diferente você ler um texto que fala logos hoje e ler um texto do Parmênides, você lê um texto do Heráclito, você lê um texto do Aristóteles, você lê um texto do Sócrates, em que ele vai evocar essa palavra. Ele está apontando para uma outra coisa. Então, se a gente ficar tentando traduzir a partir do que a gente vive hoje, a gente não vai nem conseguir acessar essas pessoas. Então é muito interessante, porque o trabalho da fenomenologia, no fim das contas, ele é um trabalho de escavação, ele é uma arqueologia, ele é um cavocar a terra e encontrando aquilo e deixando as coisas como elas se apresentam ali. Então, vamos seguir aqui. Poderíamos, por exemplo, construir uma definição sobre o que significa falar, que nos pareceria inusitada, mas que é uma formulação tautológica, né? Uma formulação que só diz a mesma coisa o tempo todo. Aí, olha só essa frase. Falar é a incumbência de legar o proposto que se depõe a partir do que foi recolhido e estendido, jazendo deitado diante de si,
num abrigo que relega, coliga e elege o que se diz. Acho essa frase super bonita. Você olha e fala, cara, que frase legal, né? E essa frase começou com uma brincadeira. Eu comecei a brincá-lo na hora de escrever. Falei, meu, o que é falar? Né? Eu comecei a... Aí eu olhei e falei, caraca, que engraçado. Porque, no fim das contas, o que essa frase está dizendo? Né? Falar é legem, de legem, o legem que se depõe, não, que se legem a partir do que foi legem e legem diante de si, num legem que legem e legem o que se legem. É isso a frase. A frase é isso. Só que ela faz absolutamente sentido em português agora. Porque a gente também precisou declinar a força dessa expressão. Esse verbo é tão potente que a gente pode construir uma frase dessa e fica super bonito e poético. Fala, caralho, falar é incumbência de legar o proposto que se depõe a partir do que foi recolhido e estendido, jazendo deitado diante de si, num abrigo que relega, coliga e elege o que se diz. Quem é esse abrigo? Somos nós. O que é isso que a gente recolhe? O que foi recolhido e estendido? É o que a gente pegou do mundo, é a physis que se apresentou nesse legado que é o nosso, nesse legado proposto que é o nosso pathos, e a gente vai ali, estende diante da gente, distribui, olha, pega, oferece e apresenta para alguém. É exatamente o que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Falando, conversando sobre aquilo que eu senti como e vivi como uma incumbência. Inclusive é interessante que eu revejo essa frase no final do livro depois de novo, porque ela foi escrita aqui no começo, mas depois eu me divirto porque eu falo, caraca, no fim das contas, esse trabalho eu vivi como isso, comecei a necessidade minha pura e simplesmente de falar e de deixar um legado que significa isso que eu consegui recolher, estender e estendi diante de mim e que eu olhei esses elementos, escolhi aquilo que era importante, coliguei aquilo, elegi e distribuí, entreguei publicado no livro. É isso. Tudo isso nos evoca muitas coisas, mas ao mesmo tempo nos diz uma só. Falar é legem. Legem é verbo, o modo de acontecer do logos, colocar em evidência. Falar é incumbência que faz do homem ser o que ele é. Porque a gente também não está falando só de um fato banal, né? A gente está falando de falar, cara. Falar é o que nos define como seres humanos. A gente estava falando sobre isso na semana passada. Este que fala, a expressão do Aristóteles, zoon, legon, ekon, que é traduzida de um jeito estúpido. A gente aprende na escola isso desde criança, só que ensinam pra gente errado. Ensinam o quê? Zoon, logon, ekon, em grego, as pessoas traduzem por animal racional. A definição do Aristóteles, ele chamou a gente de animal racional. Cara, ele não falou isso. Ele falou zoon, o animal, aquele que tem a vida, não é animal exatamente. Porque zoe é a vida, zoon é aquele que vive. É o vivente que tem ekon, o verbo ter, o logo, a possibilidade de falar. Então, essa expressão que a gente ouve na escola, quem é o ser humano? É um animal racional. É de uma imbecilidade, de uma tradução tosca, de um conceito caríssimo para o pensamento, e que é completamente mal elaborado, e que a gente guarda essa desgraça desse legado que passaram para a gente, porque deturparam, inclusive, a palavra grega que significava ali. Então, essa expressão não quer dizer animal racional, como se a razão e a fala fossem propriedades humanas no sentido de uma faculdade intelectual. O homem fala, ponto. O homem não é proprietário da palavra, do logos. O homem é quem é na medida em que fala. O homem é antes um acontecimento do próprio falar. O homem é antes acontecimento do logos. Quando a gente fala do que é o pensamento, é muito interessante, né? Porque acho que a gente vai falar várias vezes sobre o que é isso. A gente pode trazer N definições do que é pensamento, a gente nunca vai chegar numa conclusão, numa coisa final ali, né? Mas eu vejo o pensamento como esse caminho, um percurso que se propaga e se desprende e se oferece e se produz e se conduz como um fractal. Assim, eu gosto de ver o pensamento como um movimento da lógica da própria progressão aritmética, sabe, progressão do Fibonacci, gente. Eu ando com esse negócio aqui no pescoço, essa espiralzinha aqui que é esse amonite, não é à toa. Porque ser psiquiatra lidar com isso o tempo todo. É ficar lidando com essa espiral do pensamento que fica constantemente se abrindo, se complexificando
e gerando outras nuances e outros galhos, vamos dizer assim, e outras aberturas possíveis que a cada vez vão se apresentar como fractais e como essa estrutura que respeita, inclusive, o modo como todas as coisas da, entre muitas aspas, natureza se dá. A nossa fala é um processo natural. Ela não ia se furtar ao modo como tudo na natureza se oferece, como curva, como progressão e como aquilo que vai se somando e podendo se acrescentar e abrindo outras estruturas que repetem a mesma lógica anterior. A lógica no sentido do que eu estou querendo dizer com isso, olha que difícil, né, que é poder falar sobre isso sem usar a própria palavra lógica, né, que faz com que aquilo que era observável e visível no nível pequeno se produza no grande, do grande para o pequeno e vai abrindo. Então, todas essas digressões das nossas falas, das nossas conversas que a gente faz aqui é um percurso de Fibonacci, assim, é uma espiral que vai vindo, aí eu faço uma digressão, abro uma outra espiral aqui, que abre uma outra espiral aqui e tudo mais. E o que significa isso? Significa uma visita, por isso que eu acho que é interessante falar de caminho, uma visita, é um percurso no território que cada pessoa é. Então, um pensamento, no fim das contas, ele é um passeio pelo mundo de alguém, se a gente pode falar nesse sentido. E um passeio sempre espiralado, porque a gente nunca passeia em linha reta, né? Então a gente está sempre fazendo tudo curvilíneo. E também tem, isso aqui é uma coisa interessante que eu acho que eu posso fazer isso agora. Só um segundo, acho que eu não vou precisar nem... Talvez a minha imagem tenha saído aqui. Mas eu gosto muito de usar esse colar aqui, que é um colar que eu trouxe da minha viagem para o Xingu, que eu fiz quando eu tinha 18 anos de idade. E eu estava olhando para ele esses dias, eu falei, cara, isso aqui tem uma coisa muito incrível nesse colar, né? Porque ele é feito de um caramujo que tem ali na região da Amazônia, do sul da Amazônia. É um caracol, exatamente como um amonite. Só que ele está desconstruído e ele foi colocado nessa estrutura e ele fica linear. E esse colar, para mim, ele representa o que é o pensamento. Assim, a gente tem, por obrigação, que falar alguma coisa que tem uma aparência linear, só que ela só está expondo um fenômeno que é espiralado. Então, acho que eu vou começar a usar esse colar sempre que a gente estiver falando aqui, porque esse colar explicita bem a nossa dificuldade de viver, inclusive. Porque, cara, falar significa produzir uma frase, inclusive quando a gente escreve num livro que é linear, só que a gente é obrigado a fazer isso, porque a gente não tem como fazer diferente, porque falar significa construir uma sentença linear para tentar descrever um fenômeno que por si já é curvo. Então, como é difícil, né, poder falar do pensamento, porque até para falar sobre ele, que é curvilíneo, a gente tem que tentar usar uma frase linear e tentar ficar explicitando essa não linearidade do pensamento também numa frase linear. Então, não, paciência. Alguma pergunta? Todo mundo delira, né? Perdão? Então tá todo mundo delirando o tempo inteiro. Se a gente for... Não, sim, eu sei que você vai trazer o significado do delírio ao longo do todo. Mas do que a gente falou até agora, se eu pensar, o que eu estava achando, né? Eu pensar a confusão o tempo inteiro da cabeça. E aí quando você fala isso do colar, então destrói o que está sendo pensado, produzido em caracol e fragmenta ele para pôr um atrás do outro, linearzinho. Então, mas perfeito, Nico. Uma regra coloca Mas eu não chamaria o delírio dessa estrutura em caracol que vai se abrindo e permitindo um desenlace e uma desenvoltura, porque o delírio ele se encerra em si, ele é diferente, ele justamente não é o caracol. Não, mas é ótimo você ter falado sobre isso, porque você acabou de falar, você identificou o teu pensamento nesse sentido, quando você fala disso, dessa questão da arborização, e é justamente a dificuldade de a gente conseguir se expressar, é conseguir transpor toda essa lógica. Aí a gente pode usar a palavra lógica, porque como logos acontece conosco, curvilíneo, numa sentença que tem que ser inteligível e tudo mais. A gente é adestrado a fazer isso ao longo da vida, no fim das contas. Só que isso acaba nos confundindo, fazendo a gente ter a impressão de que o pensamento ele tem que ser forçosamente linear ou coisas nesse sentido. Não é. A linha reta não existe, isso é um conceito matemático só. Né? Bom, então vamos lá. Marcelo, por favor, manda bala. Fazer uma ideia aqui. Quando a gente fala em fala e em pensamento, são coisas, quer dizer, pensamento antecede a fala ou não necessariamente, mas são coisas ligadas, né? Muito disso tem uma estrutura tautológica, não? Quando a gente está falando, por exemplo, em análise, cara, eu lembro muito bem a queixa que eu fazia. Cara, mas já falei disso, eu sempre volto nesse mesmo ponto.
o analista falava assim, não é no mesmo ponto, é uma espiral, ou Exatamente. seja, você está fazendo um movimento. Eu acredito que com o pensamento também tem uma estrutura um pouco tautológica, né? Uma coisa que se repete, que Perfeito. a fala também, né? Perfeito, Marcelo. E é isso que faz com que a cada volta dessas circunvoluções aí, dessa espiral, a gente vá ganhando território, consistência, tamanho, quer dizer, é isso. E é exatamente, e só porque o pensamento é desse modo, que a gente consegue ser livre. Porque senão ele não poderia se produzir num crescendo. Ele chocaria numa hora que ele não poderia mais evoluir. Então, e isso é uma questão super comum em terapia, é muito legal você ter trazido, porque muitas questões que têm a ver com o cansaço da terapia, o enfado, a não paciência, né, a impaciência com a demora de uma terapia desse processo, é a dificuldade que a pessoa tem de entender que, cara, às vezes a gente vai ficar no caracolzinho ali, meu, pequenininho, dando volta, até a coisa começar a ficar visível e você falar, cara, agora eu tô me desprendendo. Mas é isso, assim, no processo inicial, a gente tem a impressão de estar rodando em círculo, mas você sempre vai ganhar um passo, alguma coisa a mais, que vai fazer com que aquilo possa se desenrolar e te ampliar horizontes mesmo. É isso. É bem essa questão. E nesse aspecto, o delírio já não é essa estrutura como você falou. Também pensei nisso, né? Ele não seria, vamos dizer assim, algo que vai obedecendo uma ordem, uma certa racionalidade, um certo padrão, né? Aí foi interessante a gente falar disso agora, porque quando eu fui falando dessa questão de que é a espiral que permite a liberdade do crescimento, né? Um animal que não cresce na lógica de uma espiral, ele não consegue crescer mais do que um certo limite. E aí a gente entende que se o delírio ele se contrapõe a essa possibilidade do desenvolvimento de um percurso que vá cada vez ganhando em liberdade, a gente entende que a problemática do delírio ela não está no sentido de você provar se aquilo está correto ou não está correto, ela está justamente na dor e na dificuldade de você entender que aquilo é um fato de um aprisionamento, de uma não liberdade. É exatamente isso, assim. E digo, o ponto nevrálgico, quero dizer. Onde que o delírio pega? Ele pega no sentido de que ele é manifestação da impossibilidade da pessoa, naquele momento, claro, né, ontologicamente falando, de estar livre, ser livre. Então, isso o que eu estou dizendo é difícil, tem muita gente que contesta isso. Eu não estou falando no sentido ôntico, estou falando no sentido ontológico. E é exatamente por isso, porque é um percurso que no fim das contas não se torna um percurso, ele se torna algo que se encerra em si. E eu diria também, para a gente continuar falando de matemática, já que a gente começou a falar de espiral e progressão e tudo mais, se a gente pudesse também continuar essa analogia da impossibilidade de compartilhar um delírio, de fazer uma pessoa entender um delírio, de você falar, não, beleza, eu entendo, tem uma razão nisso daqui, porque não tem, é algo que é impossível de você fazer uma pessoa comungar. Me faz pensar nos números primos, que são os números que só são divisíveis por si mesmo ou por um, o que significa que o 1 é o geral de tudo, então não interessa. Ou seja, um número primo é aquele número que só é compreendido por si mesmo, como se a gente pudesse falar nesse sentido. Então é como se delírios fossem números primos. É como se delírios fossem impossibilidade de você poder falar daquele lugar a partir de outros, né? Que seriam os denominadores, né? Se eu falo 8, eu estou falando do 8, mas eu posso falar a partir do 1, do 2, do 4, do próprio 8. Se eu estou falando 12, eu estou falando do 1, do 2, do 3, do 4, do 6, do 12. Então, eu tenho outros lugares a partir dos quais eu posso constituir esses outros números, e os números primos não. Então, acho interessante também essa analogia, que acho que ajuda a gente a entender justamente qual é a dificuldade, qual é a dimensão e a dureza mesmo, e a rudeza do que significa viver uma situação delirante. Então, se a gente pudesse pensar existencialmente, significaria você viver uma condição de encontrar-se como número primo, impossibilitado de poder dividir aquilo com qualquer outro número, vamos dizer assim. Vamos lá. Alguma questão? Nico, quer falar alguma coisa? Tranquilo? Você pensou alguma coisa? Manda bala, fala aí, Nico. Não, só tô pensando. Por favor. Nada de sólido. Não, agora, nesse último pensamento, tudo bem, entendi essa... Não sei. A analogia Os números primos são
Mas eles ainda fazem parte de um... Mas isso é outra questão. Sim, sim, sim. De uma Eles são progressão. essenciais ainda dentro de uma lógica maior. Eu não sei se isso Sim, não, coliga com exatamente. É o muito interessante o que você delírio está também. falando. Aí a gente, mas é muito interessante isso, porque a gente vai chegar em um momento em que a gente vai encontrar isso e entender, cara, mas qual que é a importância desse fenômeno na nossa vida, assim, né? Como você falou, os números primos têm um papel ali na matemática, na progressão dos números e tudo mais. O que significa isso, né? De novo, a gente vai tentar aqui tatear essa questão de N maneiras. Eu estou fazendo uma analogia, estou fazendo uma comparação. Não é também para encerrar o assunto e falar assim, um delírio é um número primo, acabou a discussão aqui. E claro, porque depois a gente problematiza isso e a gente fica com essas questões para responder. Mas é muito interessante pensar nisso, assim. Que diabos, que efeito um delírio pode produzir se a gente entendesse isso, né? Como número primo, na cabeça daqueles que não pensam em números primos, que estão pensando em N possibilidades, mas que são ali divisíveis por outros números. Não sei, me fez... São vários números primos, né? Tem São alguns vários. números primos, não necessariamente exatamente. tem um tipo de delírio. Exatamente. Também por Mas isso que eu gosto de usar essa legal. analogia. É muito louco que na evolução ou no desenvolvimento da matemática a gente precisou contar com conceitos abstratos, né? Tipo, sim. Os conceitos abstratos são pilares da lógica, sei lá. Né? Muito, Mas aqui também a gente encontra o interessante também quando essas lógicas elas ficam desnudadas é porque elas estão revelando aquilo que aí depois que alguém explica a gente fala, nossa, mas é verdade, por que eu não pensei nisso antes? Porque aquilo estava colocado ali, estava dado, estava exposto na sua espiral. A gente que precisa frequentá-la e caminhar por toda ela para fazer uma descrição desse processo. Mas esse livro é uma espiral. Vocês vão ver, assim, várias frases, não sei se vocês já estão percebendo, elas têm um pouco essa questão que o Marcelo trouxe dessas tautologias, né? É uma frase que quase se repete, mas ganha um verbozinho a mais. Quase fica igual, mas ganha alguma outra coisa e isso vai avançando. O livro é isso, o tempo todo. Tanto é que agora mesmo você já tem vontade de fazer a pergunta para a resposta do que a gente só vai encontrar no fim, porque a gente fica tangenciando isso, e dando volta, e dando volta. Mas legal. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa leitura. Essa incumbência é seu destino de legar o proposto que se depõe a partir do que se recolhe. O que se recolhe é o que se apresenta. Aqui tudo tá bem tautológico mesmo, Marcelo. O que se apresenta se recolhe e se estende num abrigo que relega, coliga e elege o que se diz. O que se diz é o que se apresenta. O que se apresenta é isso que vem à luz no seu apresentar. Esse vir à luz é o fenômeno. O apresentar-se disso que se apresenta é a physis. O fenômeno é a physis. O que se apresenta no seu apresentar é aquilo que é. Aquilo que se apresenta revela-se a partir do seu recolhimento. Estava recolhido e vai e se expõe. Essa revelação daquilo que se recolheu é falar. Acontecer do logos. Physis e logos têm seus sentidos originais coincidentes. E a gente já tinha visto lá em cima que physis e patos também têm os seus sentidos originais coincidentes. O acontecer de algo é o mostrar-se disso que acontece. O mostrar-se disso que vigora é a própria physis, é patos, aquilo que acontece com disso que se mostra. O colocar em evidência da physis e do patos é fisiopatologia, fenomenologia. É neste sentido que pensamos nossa metodologia, nosso caminho. Esse caminho começa por uma crítica aos entendimentos científicos, metafísicos, sobre o delírio, para em seguida se interrogar sobre o delírio, usando como referência a ontologia, tal como ela foi entendida por Martin Heidegger em Ser e Tempo. Sua obra impregna todo o pensar deste trabalho e será o fio condutor que nos guiará por estas páginas. Então a gente termina aqui a introdução do livro, mostrando um sentido muito distinto do que é a fisiopatologia médica, mas dizendo que nós vamos fazer uma fisispatologia, no fim das contas. E isso é a fenomenologia. E no fim, o que a gente ficou fazendo aqui o tempo todo? A gente estava falando dessa coisa tão óbvia que significa isso que está se produzindo diante da gente o tempo todo, ou aquilo que acontece comigo no sentido do meu patos, ou o fato de falar que é essa obviedade tão imediata que a gente praticamente não se interroga sobre o que é esse fenômeno de falar. E a fenomenologia é isso. É quase que uma possibilidade de se tornar de novo espantado por aquilo que é tão óbvio que a gente não se espanta mais, a gente não se assusta. A gente fala, nossa, caramba, a gente fala.
que louco isso. O que significa falar? Ou por que as coisas estão todas aqui acontecendo na minha frente, assim, tipo, diante de mim tudo isso, assim? Caraca, o que é meu afeto? A gente está tão acostumado a sentir afeto, a gente está tão acostumado a falar, a gente está tão acostumado a ver coisas o tempo todo diante de nós, que a gente nem sequer se pergunta sobre essas coisas. E é isso que é muito bonito, que o Heidegger fala, então acho que eu estou aproveitando que eu já fiz referência a ele aqui, que acho que é uma das coisas mais lindas que se aprende com Heidegger. Assim, ele fala o mais difícil é aquilo que está tão próximo que a gente esquece que está aí. E não se espanta mais. Então, poder se espantar com aquilo que é uma obviedade e se interrogar sobre essa obviedade, falar, cara, será que eu preciso aceitar o que me falaram sobre isso até hoje? Ou posso contestar isso? E questionar essa atitude fenomenológica. Então, é por isso que a fenomenologia, ela é o discurso que é o método que vai embasar todos os críticos do pós-modernismo e tudo mais, o Foucault, esse pessoal todo, assim. Porque dá instrumento para você pegar e falar, cara, tudo que você falou até agora, eu não quero fazer um relativismo bobo dessas coisas, não é isso. Mas vem e surge a partir de pressupostos e numa cadência e num dar-se, que se você não contesta isso, você fica refém de algum produto cultural, finalmente de alguma opinião, que a gente quiser falar nesse sentido, assim, até para apontar coisas que a gente vive cotidianamente hoje absolutamente críticas em relação à política, né? Essa questão do quanto a opinião ganhou sobre fatos, sobre narrativas mais complexas e tudo mais, né? E que é o embate do pensamento antigo já, desde antes, assim. E é por isso que esses conceitos eram tão caros para o pensamento ocidental nos primórdios ali, né? A questão da ideia, a questão da opinião, a questão da verdade, o que é isso. E todas essas questões vão ser problematizadas aqui mesmo. A gente vai contestar todas elas. Vai falar, cara, não sei se a gente vai aceitar tudo que já estava sendo dito sobre essas coisas. E meu trabalho foi isso, assim, foi entender, cara, eu entendo que a medicina ela tem um modo de raciocinar e de pensar e de ser assertiva em um monte de coisas, e tudo certo. Também entendo que as psicologias, vários discursos psicológicos possíveis e tudo mais, também tem ali a sua maneira, os seus percursos e tudo mais, mas chega uma hora, justamente, que é muito interessante, agora a gente vai falar de outro conceito bacana filosófico, que é o conceito de uma aporia. Quando você tem um sistema de pensamento que faz com que você caminhe e chegue num lugar que vira uma rua sem saída, a rua sem saída filosófica é a que a gente chama de aporia. Poro é a palavra poro, que nem poro da pele, significa saída. Empório, por exemplo, a loja Empório, ela está na saída da cidade. A gente montava empórios nas cidades gregas na saidinha ali, né, nas portas de fora. Empório é isso. Então, uma aporia significa uma não saída. Você encontrou um lugar, você chega num lugar e fala, putz, ferrou, não tem mais para onde ir. E no fim das contas, a medicina, a sociologia, a psicologia, a religião, um monte de discursos que falam sobre a loucura, sobre o delírio, sobre o que é esse fato do não pensamento e tal, chega em uns momentos que ela não consegue mais falar, ela chega numa aporia. E a fenomenologia foi o percurso, o caminho que eu consegui entender assim como uma possibilidade de desconstruir esses discursos. A gente vai fazer isso daqui para frente agora o tempo todo, então isso que eu estou falando, esse caminho agora começa por uma crítica dos entendimentos científicos. Então a gente vai apresentar isso lá na frente, em que medida eles chegam em aporias, eles chegam em uma impossibilidade de explicação e de explicitação do fenômeno. E aí eu vou dizendo por que eu recuso, eu falo, cara, então eu vou continuar na fenomenologia só como caminho, porque eu entendi que todo o arcabouço teórico dessas ciências foi insuficiente. E tudo bem, beleza, porque que bom que foi insuficiente, porque eu também aprendi com eles que não é por ali que eu quero seguir, é por outro caminho. Então também não é uma recusa no sentido rebelde, só assim, tipo, não quero saber de medicina, não quero saber de psicologia. É o contrário, é me apropriar completamente na medida, né, das minhas capacidades, óbvio, desses discursos para entender em que medida eles são insuficientes até para minha exigência, e falei, então agora eu vou exigir outra coisa de mim mesmo, e é nesse método que eu entendo que é um método respeitoso, porque quando eu entendi que a fenomenologia já diz para mim, você está influenciando o fenômeno que você está observando, eu falo, putz, cara, então eu vou repetir isso como um mantra para mim. E em que medida eu estou o tempo todo determinando o caminhar disso tudo que está acontecendo.
E eu não quero entender que eu estou escrevendo um livro que é uma obra neutra, que é um tratado que vai ser ali completamente quadradinho, enquadrado, tudo. Eu falo, nossa, isso aqui está totalmente inerte, neutro. Não, é a minha descoberta, é o meu percurso, é o meu caminho, é a minha palavra. A fenomenologia, ela se presta a dar à pessoa a possibilidade de encontrar a palavra própria. E é por isso que, inclusive, eu faço da fenomenologia um método de terapia. Porque é esse esforço fenomenológico que eu não preciso ficar ensinando ali na sessão, ela vai acontecendo ali, mas é isso que faz com que a pessoa se aproprie de si e entenda que ela pode ter a narrativa sobre ela mesma, sobre a própria vida. E ela descobrir as próprias verdades, e talvez redescobrir verdades e descobrir que as verdades que ela já tinha descoberto são outras coisas e ir nesse caminho. E esse caminho não se cessa nunca, na verdade, porque no fim das contas, quando uma pessoa está suficientemente livre para falar, cara, tô bem, não quero mais fazer terapia, não preciso mais e tudo mais, mas ela já entendeu essa dinâmica de que ela narra e se apropria de si mesma, putz, meu, vai fundo, cara, porque a vida vai ser difícil para todo mundo, independente da gente ter aprendido ou não. Mas se você já está exercitado nessa prática de entender que você é dono da sua palavra e que para você ser dono da sua palavra há embates de toda a ordem acontecendo, como tudo isso que a gente falou aqui até agora, assim, quando eu estou dizendo de embates, estou falando desse choque com aquilo que se apresenta para a gente mesmo, é isso aí. Então, você fala, cara, vai lá, você está livre, bora aí. Então, por isso que... E é só para falar dessa questão... Nossa, eu estou aqui sem compartilhar a tela, então fica tudo pequenininho, né? Então é legal também trazer essa dimensão da terapia para cá agora, né? Já que esse trabalho está olhando mais para essa questão da filosófica ou focada nesse fenômeno existencial que é a possibilidade de delirar e tudo mais, mas acho que a gente pode falar disso, inclusive, no que diz respeito ao nosso cotidiano, como analisandos e analistas, né? Todos nós ocupamos essa posição. Então é isso, pessoal. Acho que vocês querem trazer alguma questão dessa conversa de hoje? A gente termina essa fase da introdução do livro e agora a gente vai entrar na primeira parte do livro. O livro está dividido em 3 partes e aí a partir da próxima a gente já vai para uma coisa, olhar para os discursos que já estão consagrados, então o discurso da medicina, um dos discursos da psicologia, e entender em que medida eles foram insuficientes e por que eu preferi seguir um outro caminho que não esses. Não que eu não use esses conceitos no meu cotidiano como médico, uso total, mas eles têm de ser colocados à prova, claro. Então, vocês querem trazer alguma coisa? Nico? Tranquilo? Para mim tá tranquilo, foi ótimo. Estou pensando, tem bastante coisa. Ótimo. Você quer falar alguma dessas coisas, Nico, que veio aí, espontâneas? Não. Tá bom. Maravilha. Então a gente se vê semana que vem de novo. E mais uma vez, para quem está nos ouvindo aí no canal, não esquecer de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação, compartilhar o vídeo com as pessoas que você gosta, se animou com o vídeo também, e conhecer os nossos outros trabalhos, tanto o República 1411 quanto o Epidauro, né? Acabei não falando mais, mas o Epidauro, que é o nosso trabalho de arte-terapia, que a gente tem um canal no Instagram também, epidauro.arte.cuidado. Não é isso, Nico? Sim. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Um super abraço para vocês. Ale, obrigado, viu? Até semana que vem. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.